Fala moçada, estamos aqui em mais um ZebuCast, o podcast oficial da BCZ Jovem. Estou aqui com meu companheiro de sempre, meu amigo, Emanuel Freire. Emanuel, Fala, Pedrão. bom demais estar sentado aqui do seu lado de novo. Prazer é meu em mais um episódio especial. Agradecer sempre a companhia de todos vocês. Pedrão, dessa vez estamos recebendo um doutor, pós-doutor, um cara que é fera na parte de genética. Vamos aprender muita coisa, tirar muita dúvida, esclarecer talvez palavras mais complicadas que os criadores, a gente que está iniciando, Assusta às vezes, assusta, né? mas a gente vai acredito que vai ter uma conversa bem legal sobre melhoramento genético, sobre o Zebu e de uma forma talvez mais simples. Recebendo aqui o Henrique Ventura, tem doutorado, pós-doutorado, como eu falei, em melhoramento genético animal e desde 2015 é o superintendente adjunto de melhoramento genético aqui da casa, aqui da BCZ. Henrique, obrigado pela presença, como eu disse, tenho certeza que vai ser um papo legal. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, é uma satisfação estar aqui, né, podendo falar do nosso trabalho na BCZ, falar da BCZ principalmente. E a gente tem algumas experiências para compartilhar, né, sobre melhoramento genético, avaliação genética das raças zebuínas. É sempre uma satisfação poder falar sobre isso. Satisfação é nossa aí. Isso aí. Posso começar com a primeira pergunta? Já que Pode, fica à acho que você vontade. tocou num assunto aqui, quando a gente escuta falar de genômica, você fala, putz, você é um bicho de 7 cabeças. Para um leigo, o cara tá escutando essa palavra pela primeira vez, assustou. Como é que você explica o que é a genômica? A genômica hoje, da forma como a gente utiliza, né, em bovinos, em melhoramento genético de bovinos, é a leitura de marcadores moleculares que estão espalhados em todo o genoma, né? É uma leitura de DNA. E existem algumas regiões, milhares de regiões, né, que têm correspondência com as características de interesse, que são as características economicamente importantes, né? As características relacionadas com ganho de peso, a parte de reprodução, produção de leite, qualidade do leite, qualidade da carne. Então você acessa diretamente o DNA. Não necessariamente os genes, porque esse tipo de característica que a gente trabalha, né, em exploração econômica é um tipo de característica determinado por muitos genes. Então é difícil ter acesso a todos eles. Mas como o número de marcadores é muito grande e ele cerca o genoma, né, a gente consegue ter uma correspondência entre essa leitura de marcações moleculares e as características de nosso interesse. E o que isso traz em última instância? Informação para a tomada de decisão, né? Além das informações de genealogia que a BCZ produz há um século, a parte de provas zootécnicas, né, pesando, medindo os animais, hoje a gente tem acesso direto ao DNA. Então a gente consegue predizer mais cedo informações sobre o valor genético daquele animal para peso, para carcaça, para reprodução. E já é uma ferramenta utilizada rotineiramente, né, aqui na BCZ e no melhoramento genético dos zebuínos no Brasil. Dentro desse assunto, então eu posso afirmar, vou tentar transformar a sua resposta um pouco. Eu posso afirmar que a genômica ela vai me mostrar, me indicar onde é que, em qual característica aquele animal ele tende a ser superior, ele tende a dar um ganho real. É isso. Ela vai mostrar antes que eu É, espere a vida adulta dele, enfim. Tem o resultado dos existe pesos. isso, é por aí, né? Existe uma coisa que a gente entende conceitualmente como valor genético verdadeiro, que é, vamos dizer assim, o potencial genético verdadeiro daquele animal para uma determinada característica. E existe uma predição que a gente consegue calcular, baseada nas informações que a gente tem. Quanto mais correspondência existir entre essa predição e o valor genético verdadeiro, significa que essa predição tem uma acurácia maior. Isso é acurácia, né? É uma medida, né, de quanto você vai acertar, né, acreditando naquela informação. E a genômica justamente traz mais acurácia. Aumenta a acurácia.
aumenta a acurácia. A gente ouve por aí acurácia, aumenta só o número de acurácia, mas as pessoas têm uma certa dificuldade porque é complicado mesmo, assim. Tem muita coisa abstrata, né? Você fala em valor genético verdadeiro, valor genético predito, e que a acurácia é a correspondência entre os dois. Mas a acurácia é uma medida de o quanto você pode investir naquela informação, com segurança, né? E quanto maior for a acurácia, lógico, mais você pode utilizar aquela informação para tomar sua decisão, né? Seja na seleção, seja nos acasalamentos. E é exatamente o que você falou, né? É isso. Ela aproxima um indicativo de uma manifestação real daquela característica. Entendi. E assim, quando a gente fala disso, dessa questão da genômica, é, a genômica, quando você faz a genômica de um animal, te perguntando, existe determinadas características que são, vamos lá, deixa eu tentar definir, mais fáceis de serem acertadas, lidas pela genômica ou não? Ou ele dá um panorama geral? Por exemplo, não, Henrique, a parte de reprodutivo, o maternal, sei lá, carcaça, são geralmente a genômica me dá melhor essas informações ou menos essas outras informações, ou ele dá um panorama geral, não tem essa diferença. Olha, a gente tem observado, isso é muito interessante falar, que as características que a gente tem mais dificuldade de trabalhar sem genômica, quando a gente inclui a genômica, o ganho proporcional é maior. Hum, Então ela vem entendi, para facilitar, né. Você tem leitura, como eu te entendi. falei. Porque tem muita influência de ambiente também, né, Henrique? Então, assim, o fenótipo é o resultado da genética mais o ambiente, né. Quanto menos padronização de ambiente você tiver, maior influência de efeitos não genéticos naquelas diferenças que você está vendo nos animais, né? Nas pesagens, no desempenho reprodutivo. Uhum. Então, é assim, tem uma definição, né, que a gente utiliza bastante, que chama herdabilidade. Aham. Isso. Herdabilidade é o quanto daquelas diferenças nas características, né, medidas, as características do ponto de vista fenotípico, quanto daquilo é variação genética aditiva, né. E essa informação é muito importante, né, porque o que nos interessa é a variação genética aditiva, que é aquilo que passa de uma geração para outra e vai se acumulando ao longo do tempo. A questão da herdabilidade é muito importante você tocar, e aí eu já vou para outro ponto. Quando a gente avalia o índice ABCZ, ele é uma média ponderada. Se eu falar alguma coisa errada, você fica à vontade para corrigir. Ele é uma Uhum, média ponderada e que as características têm certos pesos para uhum. essas características para formar essa média ponderada. Na hora que vocês definem esses pesos para essa média ponderada, é baseado na herdabilidade? É baseado no valor econômico daquela característica Ah, e também na variabilidade genética, porque se uma característica não tiver variabilidade genética, ela não pode ser selecionada, né, não tem o que selecionar. Uhum. Se a medida que a gente tem dessa característica não nos permite capturar diferenças genéticas entre os animais, é uma característica que não vai poder estar no índice, né, para ser selecionado, que não vai ter ganho. entendi. Por outro lado, a gente tem um exemplo, que a gente conversa bastante sobre, é a característica stability. Ela tem uma herdabilidade baixa, é uma característica difícil de selecionar, mas os ganhos, por menores que sejam, eles têm um impacto econômico muito grande, então compensa, né. Não sabia. O ganho econômico de fertilidade é muito grande, né. A parte reprodutiva dentro do sistema de produção de bovinos, ela tem um impacto econômico muito grande. E quando você seleciona para melhorar a fertilidade, existe um progresso associado na rentabilidade do sistema. Por isso que é uma característica muito importante. É difícil, a gente não consegue capturar tanta variação genética quanto a gente gostaria através das medidas. Mesmo assim, a gente indica, né, investir nela e temos observado ganhos interessantes nessa parte reprodutiva quando se faz uma seleção
direcionada para isso. É muito importante você falar isso, porque, como eu falei no início, acho que esse é um dos principais objetivos aqui da nossa conversa, é mostrar para o associado, para o criador, enfim, para quem se interessa pelo tema, essa proximidade entre a avaliação genética, entre o trabalho que vocês fazem aqui, com o ganho real dentro da fazenda. Uhum. Né? Você está falando, a preocupação na hora de fazer a média ponderada é um ganho econômico, é um ganho de Exato, produtividade. exato. Então, quando vocês pensam naqueles índices, naqueles pesos, é que seja mais rentável para o É, produtor. o retorno econômico que norteia a atividade, né? Não existe atividade da qual se espera lucro que se mantenha sustentável, não gerando lucro. Então, o norte é a rentabilidade, né? Ninguém aqui está para brincar. Tá. É para ter retorno financeiro. E é por isso que esses índices, eles são baseados em estudos econômicos. Legal. Só também uma dúvida. Quando a gente fala de genômica, você falou sobre a leitura do código genético ali do DNA. Aí a gente vai para um. Eu vou fazer uma alusão ao ser humano que fala que daqui a um tempo a gente vai começar a escolher cor de olho, vai começar a escolher se o menino vai ter 2 metros de altura, se vai ser atleta. Isso dentro da genômica, isso é feito ou você lê aquele código genético e passa a. Escolher certas características? Não, eu tô falando que ele lê o código genético e só te passa um relatório, olha, ele tem ganho de Uhum. gordura, ou ele tem, Vai dar mais vai dar leite, vai mais dar menos leite, leite? ou você pode escolher já a característica de um certo indivíduo para a próxima geração. O que a gente publica são as DEPs, Uhum, né? São diferenças esperadas na progênie. É uma predição sobre o potencial genético daquele animal como reprodutor. É o uhum, quanto que a progênie dele vai ser melhor ou pior do que a média da população. tá, E a genômica vem para reforçar essa informação. tá, A gente não traz uma informação adicional. A gente produz uma DEP mais confiável, entendi. nesse sentido, trabalhando com características quantitativas, Uhum, né. Existem alguns marcadores moleculares, alguns indicativos, né, na genômica que são utilizados para características qualitativas também, uhum, né. A gente ainda não trabalha com isso, tem alguns relacionados com doenças, com características físicas, mas hoje o que a gente trabalha é com diferença esperada na progênie reforçada pela genômica. entendi, entendi, Esse é o produto do PMGZ. entendi. E eu vou te fazer uma pergunta, assim, para eu acho que essa é uma dúvida pessoal minha que pode esclarecer muito. Te colocar numa situação hipotética de você, Henrique, como você, se você fosse hoje, mudasse de posição, se você fosse um criador, um selecionador, independente da raça zebuína. Vamos dar o exemplo do Nelore, talvez tenha um banco de dados maior, mais informação. Se você fosse um selecionador de Nelore PO hoje, e você fosse escolher um animal para você, ou para você adquirir esse animal, ou para você trabalhar esse animal dentro da sua propriedade, como é que você, Henrique, com todo o conhecimento que você tem, como é que você faria a leitura da régua de DEP desse animal? Como é que você faria a escolha desse animal para você investir nesse animal? Você iria no que tem mais acurácia, no que tem menos acurácia? Quais DEPs você iria te importar mais? Você iria prestar mais atenção? Enfim, como é que você faria essa escolha, estando do outro lado? Tá, é interessante essa pergunta. Primeiro, eu não trabalharia só com a parte quantitativa, eu contaria com o apoio de um técnico de campo da BCZ para olhar toda a parte morfológica, racial e manter isso em alto nível. Isso é Ah, muito importante. tá. Primeira coisa, eu não trabalharia sozinho, eu trabalharia com o apoio de um técnico de campo com bastante experiência. Isso Legal. faz toda a diferença. E na parte quantitativa, eu estabeleceria critérios de seleção baseados nas características mais importantes do ponto de vista econômico. A gente sabe uma coisa que o Josaquian repete, né, com muita sabedoria sempre, que não se seleciona uma característica, você seleciona um animal e com ele vem tudo. Então você precisa entender o interrelacionamento genético entre essas características, porque você pode tomar uma decisão pensando em ganho numa característica E perder em outro. e perder em outra geneticamente. Então eu estudaria isso, né, essas relações, no sentido de ter um ganho conjunto que trouxesse o melhor retorno possível. Com certeza teria um peso muito grande em reprodução, como é hoje o índice ABCZ,
Tá. Na parte de peso, carcaça também, habilidade materna. Eu usaria bastante o índice ABCZ, né, e mais 1 ou 2 características que não estão hoje. Uhum. Mas se você utilizar 100% dos animais genotipados, usar o índice ABCZ e mais uma pitada de peso ao nascimento, ou alguma outra característica que ainda não está no índice, e um técnico de campo bastante rigoroso, inevitavelmente você vai construir um rebanho com fundação genética, com consistência e com produtividade, e que você vai observar progresso genético anual significativo. Ou seja, um rebanho bastante competitivo, com certeza. Legal, legal. E interessante o Henrique, você tá falando isso, né? Porque é o que a gente sempre escuta aqui dos nossos convidados, é justamente esse equilíbrio, né? É Aham. aliar um olho treinado com as avaliações. Essa dica dele eu achei muito interessante, de tentar juntar o máximo possível e ver como essas características se correlacionam uma com a outra. Isso é uma coisa, Uhum. primeira vez que eu escutei, e eu acho que Uhum. tem tudo para fazer a diferença, e não é fácil, né? Pensar que é um trabalho a médio e longo prazo, né, Henrique? Sim, isso é muito importante. Não existe melhoramento genético para amanhã. E eu falo que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem quer comercializar gado, tem espaço para quem quer ser multiplicador, mas para quem quer ser selecionador, ele pode esquecer o imediatismo. Não existe isso. Imediatismo não combina com melhoramento genético. Tem que ter planejamento, e quando você trabalha com uma espécie como a bovina, que os prazos, vamos dizer assim, de reprodução, intervalo entre gerações não são muito curtos, você tem que pensar a médio e longo prazo, e sempre orientado tecnicamente, cientificamente, analisando a cada ciclo, né? Será que eu estou indo na direção certa? Será que eu estou tomando as direções certas? Então, assim, para avaliar se o projeto está sendo conduzido da melhor forma possível. E não esperar retorno da noite para o dia. Os grandes rebanhos foram e são construídos ao longo de muitas gerações de criadores, né? Isso não surge da noite para o dia. Verdade. A gente tá, até aqui no podcast, a gente tá, esse assunto de genômica, melhoramento genético, tem, se a gente for ver os últimos 3 convidados, talvez, todos foram relacionados a esse assunto. E assim, você acabou de falar, há 30 anos atrás, isso não era, não do jeito que é, não tinha essa proporção. Quando que foi o boom desse negócio do melhoramento genético, da genômica, e o que que proporcionou isso? Foi tecnologia? Apareceu alguma coisa diferente que auxiliou Ou ou demanda de mercado. demanda de mercado? O que que foi que... Muita coisa, né, ou quase tudo surge por demanda, Aham. né? Ou algum empreendedor identifica uma necessidade, Uhum. ou um encaixe entre uma possível ideia dele e uma forma de executar uma tarefa de uma Uhum. maneira mais eficiente, eficaz. A BCZ publicou as primeiras avaliações genéticas em parceria com a Embrapa em 1984, 85. Aham. Então já temos aí Já quase tem 40 tempo. anos desde a Aham. primeira avaliação genética, Uhum. utilizando modelos matemáticos mais simples, e passou-se pelos anos 90 utilizando um modelo animal mais complexo, considerando matriz de parentesco completa. E eu estou falando isso tudo para dizer que a ciência evolui, Aham. né, a tecnologia evolui, existem empresas e instituições de pesquisa trabalhando para trazer essa tecnologia para o campo, Uhum. né? E isso começou, a parte de avaliação genética, a ficar assim bastante procurada no Brasil, né, no mundo desde a década de 90, Tá. que já se procura e utiliza a avaliação genética. Legal. No Brasil é coisa de 10 anos, Uhum. né, que tem-se uma procura, principalmente nos últimos 5, 6 anos, Uhum. uma procura muito grande. E a genômica, né, a gente começou a implementar a genômica em 2018 aqui. Muito recente, Muito né? É recente. recente, né. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2000 e, se eu não me engano, 2008, 2009, eles já começaram a implementar na Angus, Uhum. né, 10 anos antes da gente. Aham. Mas de qualquer forma é recente, né. Recente, É. muito. Já se pesquisa sobre genômica há muito tempo, né, mas como produto utilizável e que traz um retorno satisfatório é coisa da última década. Legal. A gente, eu também, se eu tiver enganado, você me corrige.
não sei se já foi incluído ou vai ser incluído no índice ABCZ, agora a questão da área de ouro de lombo, não é isso? É, 2 características de De carcaça, medidas carcaça, por exatamente. ultrassom, área de lombo e acabamento de carcaça. Isso. A gente finalizou a avaliação genética das raças zebuínas essa semana Ó, e o novo índice já foi calculado, com essas duas com novas essas 2 carac novas duas características novas para as raças Tabapuã e Nelore. elas são, independentes uma da outra ou se completam? É, na verdade, elas medem coisas diferentes, né. Tá. A parte de carne é avaliada por área de olho de lombo, né. Existe Uhum, uma correlação entre essa medida de ultrassom e a produção de carne do animal, tá, né. Já acabamento tem a ver com gordura subcutânea, tá. que também é muito importante e tem uma relação interessante com reprodução. Tem relação com reprodução. Tem, tem relação. É lógico que a gente não busca exageros extremos, mas o animal precoce para produção de gordura, ele tende a ser precoce em reprodução também. Legal, não não Existe uma relação. não 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 imaginava isso. Então, quando a gente inclui isso no índice, a gente acaba ganhando em reprodução também, que tem um impacto econômico muito grande. Uhum. E essas 2 características têm uma herdabilidade boa? Tem, tem, tem. Dentro do que a gente considera para melhoramento animal, até acima de moderada a alta, Legal, pode ser considerado legal. E para. também muito de demanda de mercado também, né, Henrique? Sim, Tem sim, tem existe, uma vertente aí, né, uma existe. corrente aí de criadores selecionando essa característica, comercializando animais focados nessas características, né? Exato, porque dá resultado no gancho, né, dá resultado no frigorífico, e resultado no frigorífico é dinheiro no É bolso, dinheiro. né, o melhoramento genético é para isso, Uhum. né. Não é só Legal. pra brincar de genética, Não, né? não é, não é. Eu acho, Henrique e Pedro, que a gente tem, a casa tem um programa que é o Penat, né? E eu acredito que o Penat, ele é o grande resumo disso tudo, né? Eu acho que Sim, sim. é um grande laboratório a céu aberto, assim, é a prova de tudo isso que a gente fala, que vocês, do trabalho que vocês fazem, desenvolvem junto com os técnicos de campo, enfim, todo o trabalho da BCZ, claro, com os associados que mandam os animais e tudo, que Uhum. faz a avaliação dos touros jovens e vem tentando nesses anos de Penat, buscar o animal mais equilibrado, né? O touro mais equilibrado, porque passa pelas avaliações visuais, pelo EPMURAS, enfim, Uhum. tem as avaliações de fenótipo e tem todas as medições mais avançadas possíveis lá na FASU. Eu queria que você falasse um pouco do Penat, da importância justamente de um programa que, na minha opinião, é completo, que ele faz tudo e Sim. te entrega o resultado final. Ó, esse touro aqui, ele tem tudo que a gente busca. Hoje o PENAT é, sem dúvida nenhuma, o programa de avaliação de touros mais importante do Brasil. Não tenho dúvida disso. Pela abrangência, pelo critério e pelo resultado final, né, dos animais que são eleitos como touros PENAT. Quando a gente fala de touros jovens, né, que é o foco do PENAT, a gente Verdade. fala em girar a roda mais rápido. Colocar indivíduos cada vez mais jovens em reprodução é fazer o negócio girar mais rápido, encurtar a geração, é fazer o melhoramento genético acontecer mais cedo. E quando você faz isso acontecer mais cedo e com critério, conseguindo colocar com segurança animais de qualidade que vão produzir realmente as melhores progênies, você tem o melhor resultado possível. A avaliação começa na fazenda. O técnico de campo, que atende o criador, conhece melhor do que ninguém aquele rebanho. Ele vai selecionar os melhores animais, né, que a BCZ indica pelo índice ABCZ, Sim, e ele vai selecionar pelo crivo dele também, né. Já começa com a avaliação quantitativa aliada à avaliação morfológica, características qualitativas, raça, aprumos, a parte de harmonia, pigmentação, pelagem, racial, já falei. É muito importante esse conjunto de características para a manutenção e definição das raças, é a identidade. E características funcionais, como a prumo, que tem relação com reprodução, pigmentação, que tem a ver com a capacidade do animal se manter num sistema de produção extensivo, a prumo também. Então, aliada à característica quantitativa, essa é a primeira etapa. Ele sendo selecionado e vindo para Uberaba, ele vai passar por provas, né, entre elas de eficiência alimentar, né, a parte de eficiência alimentar tem uma relação com tem um impacto econômico muito grande, né, isso precisa ser avaliado. Já comecei avaliado aí. A parte de carcaça, ultrassonografia de carcaça é feita também,
avaliação morfológica, epimuras, até chegar no dia da votação. Então, o animal que está lá para ser votado, ele já passou por uma série de etapas, né? É uma pirâmide invertida. Você começa com bastante animais no topo e vai estreitando É essa um base. funil, né? É um funil, exatamente. São os melhores dos melhores dos melhores. São aqueles animais que vão produzir realmente as melhores progênies das raças zebuínas. Aqueles que são escolhidos aqui no Penat, em Uberaba, são os melhores touros do Brasil. É isso aí. E você entrou no assunto aí falando de touros jovens. Como é que você, sua opinião, como é que você enxerga a utilização de touros jovens? Lógico, touros jovens testados, touros jovens, né, Sim. como os do Penat ou outros touros que passam por um crivo de seleção forte. Dentro de um acasalamento, dentro do melhoramento genético, como é que você vê essa porcentagem? Porque tem uma turma que é mais defensora de usar mais touros jovens dentro de um acasalamento. Uhum. Aí outros falam, mas a acurácia é baixa, não sei, não vou usar, vou já num touro que já tem uma progênie conhecida. Como é que você fica de que lado aí nessa Na questão? verdade, tudo depende, né? Parece uma resposta fácil, depende, mas a gente precisa analisar o sistema de produção, qual mercado que aquele criador quer atingir e qual que é a expectativa dele, né? Eu costumo fazer uma relação com carteira de investimentos, né? O touro jovem é aquele ativo que vai te dar, na média, mais retorno. Só que ele tem uma probabilidade maior de oscilar, de Uhum. não corresponder, né, em algum ponto ou outro. Como que você compõe uma carteira de ativos, né, baseado em renda variável? Você não atira num lugar só, né? Você faz uma composição que, na média, te dê um Sim, ganho interessante, né? Já o touro de acurácia média para alta é aquele investimento dentro da carteira que você pode mais ter seguro. mais seguro, mas que vai te retornar menos. Porque o animal que é da geração mais atual, ele já está um passo à frente, né? Ele já tem um trabalho sendo feito há mais gerações. E o que eu recomendo numa média, vamos dizer assim, é você equilibrar as coisas, né? Você pode ter, quero trabalhar com touros jovens. Não usa um ou dois, tenta usar mais touros. É a Hum, composição da carteira, né? Você pode trazer isso do mundo dos investimentos para a genética, uma carteira de touros. É lógico que isso também precisa de equilíbrio, porque se você usar muitos touros, existe uma tendência da progênie ser muito heterogênea. E aí você perdeu o tipo do seu rebanho. É um trabalho que o técnico da BCZ sabe fazer. É Aham. esse equilíbrio. Ele vai utilizar um número de touros que traga essa segurança para, na média, o criador ganhar bastante nas características importantes, mas levando em consideração a manutenção do tipo do rebanho. E a identidade comercial, isso é importante. O rebanho da Manuel tem uma cara, o rebanho do Pedro tem outro, o rebanho do Henrique tem aquela cara. E as pessoas associam, o mercado associa isso. Uhum. Eu quero um rebanho com aquela cara e que seja produtivo. Mas eu quero aquele tipo me interessa. Então esse trabalho o técnico de campo faz com maestria na BCZ. É muito importante levar em consideração isso. Tá. é essencial. O Henricão fica falando de investimento, carteira de investimento, tudo, lembrando que ele é zootecnista. Sou zootecnista. Só que essa é uma parte da Mas ele, a, ele, ele- a desculpa, hã? ele desculpa interromper. No início aqui ele estava falando que depois ele foi descobrir que queria zootecnia, mas ele Aham. falou que queria mexer com número, não É foi, isso, Henrique? porque Eu gosto de a número. genética é quase uma parte que exata da parte da biologia. Como é que você foi? Como é que você dentro da faculdade de zootecnia, como é que você foi para essa área totalmente, assim, se você for ver na teoria, totalmente o oposto Do do normal. humanas, do normal ali? É, assim, na verdade, existe um desafio muito grande, né? A gente aplica a ciência exata para entender uma outra ciência que não é exata. Uhum. E a gente tenta extrair o máximo possível utilizando métodos quantitativos. Então a gente navega por um oceano muito turvo e turbulento. Mas a gente consegue obter resultados muito interessantes, porque a matemática ela oferece ferramentas robustas, né, para isso. E sempre, né, levando em consideração as margens de erro e sabendo onde a gente pode dar o tiro certo. Uhum.
Eu comecei, na verdade, zootecnia, respondendo sua pergunta, já pensando em melhoramento genético, Aham. né. Eu estava contando para o Manuel, na época eu morava em Alfenas, né, com a minha mãe, a gente morava num sítio, zona rural, e na oportunidade de uma visita a uma casa agropecuária, nessas que se compra insumo, Aham. eu vi, me chamou a atenção um catálogo em cima do balcão, muito bonito, escrito todo em inglês, com fotos de touros. E eu perguntei para o vendedor o que que era aquilo. Ele falou: "Ah, isso é o catálogo de touro. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha Aham. vida." Eu acho que devia ser de alguma central, né? Que alguém deixou lá e trouxe de fora. E eu comecei a folhear aquilo. Eu já li em inglês, já lia em inglês, e sempre fui muito interessado por fórmulas, por cálculo. Sempre Uhum. gostei muito dessa parte. E vi que tinha uma relação entre matemática e biologia ali, ou pelo menos uma tentativa de explicar a biologia Um número. com número. E com resultados interessantes, né? Já havia curvas de tendência genética, progresso genético dessas raças, utilizando aquelas informações. E eu perguntei pro o vendedor se ele tinha mais daquilo, ele me deu um bolo. Acho que ele tá querendo se livrar daquilo. Ele falou: "Não, pode Tava no levar." cantinho encostado. É, pode levar, ninguém quer ver isso aqui não. Aí eu levei, achei muito interessante, me debrucei sobre aquilo, né, gostei daquela leitura. Tinha umas fotos bonitas, né, uns touros bonitos. Falei: "Eu quero ser o cara que faz esses cálculos aqui." Isso era Aham. 2002. Tá. Eu havia largado uma faculdade de geografia na Federal da Paraíba, me mudei para Alfenas, para morar com a minha mãe, e no sítio eu comecei a me interessar pela parte rural e me despertou, né, o interesse por genética. Que tinha um pouco da biologia, um pouco da matemática, né, nessa parte de avaliação de animais, né, a genética quantitativa. E aí eu fui procurar qual seria o caminho, né, que eu deveria tomar para ser o cara que produzia aquelas contas, né, aqueles resultados, aquelas indicações, aquelas predições para o melhoramento genético. E fui atrás da Faculdade de Zootecnia, iniciei a graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, o famoso quilômetro 47. Meu É avô uma Uhum. estudou lá. Sempre fala bem de É lá. legal. É uma faculdade muito tradicional, né, o É. segundo curso de zootecnia no Brasil Aham. e o mais antigo em atividade. Formei zootecnia lá, já muito interessado por genética e estatística. Concluí o curso, fui para Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, fazer mestrado, doutorado. Fiquei cerca de 4 anos e meio. Fiz um tempo relativamente curto, né, mestrado e doutorado. Total de 4 anos e meio. Uhum. Em seguida, fui para um pós-doutorado em Bagé, na Embrapa, com a orientação do nosso consultor até hoje, né, o Fernando Flores Cardoso. Em Viçosa, é importante falar isso, né, quem me orientou no mestrado, doutorado e quem me direcionou, né, pro estudo de melhoramento genético e pro mercado de trabalho foi o meu orientador, Paulo Sávio Lopes, Uhum. geneticista, professor da Universidade Federal de Viçosa. Ele é um dos grandes responsáveis por eu estar aqui hoje, né. Legal, legal. E estando no pós-doutorado, surgiu a oportunidade de trabalhar na ABCZ, Aham. né. A ABCZ estava procurando na época um geneticista e o meu orientador de doutorado me indicou. Isso que ano? 2013, Tá. Ixi, já tem? É. 11 anos, Uhum. né, e 11 anos se passaram aqui na ABCZ. Legal. Nessa sua resposta, você falou de usar uma ciência exata para pra uma outra ciência que não é exata, que, enfim. eh, então, acho que é muito importante você falar isso, de que as avaliações, os números, tudo isso, todo esse trabalho que vocês desenvolvem com tanta dedicação, para os criadores, isso é a minha opinião, tá, Henrique? Não por culpa da ABCZ, mas por outros motivos, principalmente eles comerciais, acabou que as avaliações genéticas foram passadas para os criadores de uma forma errada, foi vendido de uma forma errada. E aí muitos acabam criticando ou indagando as avaliações genéticas porque foi passada uma informação inicial errada. Uhum, sim, Na verdade, falta essa informação correta de que, olha, isso aqui que eu estou te mostrando, essa ADEP, não é uma verdade absoluta. É uma não, coisa que a gente espera que aconteça. A sim, gente está trabalhando para diminuir o máximo o erro, mas há sim, a possibilidade de errar. sim, Aqui estou te dando uma bússola, estou te dando um rumo de um caminho, sim, sim, mas claro, não estou te garantindo uma verdade absoluta. sim.
E aí eu acho que o mercado, os leilões, os eventos, pela pressão, acaba que vendeu de uma forma muito simples, Sim, resumiu muito sim, uma coisa complexa, e aí o cara sim, se decepcionou, porque ele claro. recebeu a informação errada. Exato. É uma matéria muito complexa, né, você falou de melhoramento genético, e assim como você falou, a gente usa a ciência exata para explicar, fenômenos que não são exatos, né, a biologia não é exata. Mas, Emanuel, a gente pode garantir que o método que a gente utiliza hoje, ou o conjunto de métodos que a gente utiliza hoje, é bastante confiável e se utilizado da forma correta, aí que está a chave da Isso, questão. Entendendo o que que é aquela ferramenta isso. e até aonde ela alcança, os rebanhos vão progredir com as decisões sendo tomadas da forma correta, né. É porque existe uma questão que é assim, ou é ou não é, ou é 100% ou não é, não existe, não só em genética, não existe nenhuma ferramenta que funciona 100%, nada funciona 100%. Toda regra tem sua exceção, né. Toda regra tem sua exceção, então a gente trabalha para aproximar o máximo possível da realidade biológica, né. E quem utiliza, eu posso te garantir isso, quem utiliza da forma correta tem obtido resultado, tem avançado e tem progredido. E a gente olha para o mundo inteiro, né, a gente tem um exemplo que eu gosto de utilizar bastante, da raça holandesa, do Holstein. Aham. Eles chegaram onde chegaram hoje pelo controle leiteiro e pela avaliação genética. Sem avaliação genética, eles não teriam chegado onde chegaram hoje. Tá. E nem por isso eles deixaram de trabalhar a parte morfológica. Existe raça mais padronizada do que a holandesa? Uhum. Todo mundo sabe o que que é uma vaca holandesa. Aham. Então eles conseguiram conduzir isso com maestria. Lógico, não tem problema? Tem problema. Precisaram dar alguns passos atrás, mas conseguiram mostrar que é possível ter padronização racial, ter tipo e ter produção. Uhum. E essa é a filosofia de trabalho do PMGZ, né. Por isso que eu faço questão de frisar a importância do técnico de campo, que está lá, além de colher as informações de uma forma auditada, garantindo, qualidade naqueles dados, ele está avaliando visualmente o animal, Uhum. porque muitas daquelas características que são importantes, elas não são mensuráveis ainda. E aí precisa do olho treinado do técnico de campo da BCZ para fazer uma seleção, apartar uma bezerrada, conduzir um acasalamento e fazer com que aquele rebanho seja zebu com cara de zebu e seja produtivo. Tá. Eh, pode ir Ó, lá, você. só qual que é o próximo desafio da genética? Se a gente for olhar isso pro celular, às vezes você fala de ter uma bateria melhor ou no quantidade de processamento de um computador. Na genética, o que que é o próximo passo? O que que aquilo ali falta um pouquinho ainda para dar o próximo passo? Olha, tem muita pesquisa sendo feita, né, Uhum. nas ômicas, né, a parte de metabolismo, a parte de expressão de proteínas, Uhum. né, pouca coisa disso já virou produto, né. A ABCZ tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente divulga, né, entrega para o criador. Aham. Muita responsabilidade com aquilo que a ABCZ assina embaixo. Tá. Então tem muita coisa que ainda está no campo da pesquisa, que vai trazer mais informação sim, para conduzir uma seleção mais acurada, Uhum. para realmente o criador conseguir atingir, selecionar um animal cada vez mais produtivo em um menor tempo, né, com as características que realmente são importantes do ponto de vista de produção. Tem se falado muito em diminuição da emissão de gases também, Aham. né, muita coisa disso é exagero, muita coisa disso é exagero. A gente tem que tomar muito cuidado, né. A gente vê muitas entidades, pessoas com interesses Uhum. particulares combatendo a pecuária, a gente tem que ter muito cuidado com A isso, gente né. sempre fala aqui, né, da agenda, tem uma agenda aí. Se divulga muita desinformação, sabe, as pessoas, Interesse econômico, né. Uhum. interesse econômico de terceiros ou particulares, então a gente tem que ter muito cuidado, né, existe muita moda Uhum. sobre algumas características, a gente tem observa a BCZ tem uma responsabilidade muito grande, Claro. né, em qualquer passo que for conduzir. Uhum. Então a gente tem como departamento de pesquisa se mantido atualizado nisso, né. Mas o importante é que estamos trabalhando para entregar para o criador uma ferramenta cada vez mais confiável, né, introduzindo características novas que têm relação com o ganho econômico. Eu comecei essa conversa falando isso, né, o norte da atividade é o ganho econômico, e que ele ganhe isso em cada vez menos tempo,
né, acelerando o processo. Legal. Dentro de tudo isso que você está falando, o que você daria de sugestão, dica para o criador, que eu vi aqui, até comentei com você, que você é natural de João Pessoa, é nordestino, Sou e nordestino. eu também sou nordestino. Como que você, vou dar o exemplo de um criador nordestino, porque acho que foi o Pisciani, o Felipe Pisciani, que comentou isso comigo, e vários criadores comentam também. Essa questão do nosso país é um país continental, né? Da gente ter climas, biomas, vegetações, realidades de chuva, realidades de, enfim, totalmente diferentes em regiões. Uhum. No Nordeste tem uma região muito seca. Como é que a gente consegue, e como vocês trabalham aqui interno para minimizar esses efeitos, e como que o criador pode fazer isso? Porque o PMGZ ele é nacional, só que lá no interior do Ceará eu É tenho uma diferente. realidade, no Pantanal eu tenho outra, na Amazônia eu tenho outra. Uhum. Como a gente lidar com essa diferença climática? É, a questão principal, o cerne dessa questão é o sistema de produção. É o quanto que o animal tem acesso, né, em termos de energia e proteína para desempenhar as suas características, né, em termos de saúde. Seria mais uma interação entre sistema de produção e genética, né. A gente sabe que majoritariamente a gente tem no Brasil um sistema extensivo, né, mas tem variações dentro disso. E existe um fenômeno conhecido como interação genótipo-ambiente que responde a algumas questões relacionadas a isso, né. Existe uma genética melhor para produzir em sistema rústico, e existe uma genética melhor para produzir em sistema refinado com alto input de energia e proteína. A gente teve uma parceria com o professor do Instituto Federal de São Paulo, Newton Pegolo, até foi publicado isso, ele desenvolveu, né, essa parte de interação genótipo-ambiente com as avaliações genéticas. Então, assim, do ponto de vista científico, nós temos ferramental para publicar uma avaliação indicando esses são os melhores animais para confinamento. Legal. Aqueles animais são os melhores animais para sistemas desafiadores. Existe um problema prático para publicar isso, né? Que hoje, publicando uma ordenação de animais, a gente ainda enfrenta algumas dificuldades de interpretação do mercado, das pessoas que utilizam informação. Você imagina você ter 4, 5 catálogos, né, separados por sistema de produção. Isso é nosso sonho, né, mas o mercado ainda não está maduro o suficiente para absorver Entendi, isso. entendi. Tecnologia, ciência nós temos, né, estamos pensando no momento certo de publicar e indicar essas informações. Legal, mas isso vocês Já estão temos, atentos a isso. já temos essa informação. Isso é importante, né? Porque a gente vê, né, Pedro, essa diversidade do Brasil, e aí você ter isso, falar, ó, não, na sua área aí, o mais indicado é isso. E Exato. também cada criador olhar para dentro da sua propriedade e ter esse julgamento de equilíbrio, né? Bom, o Exato. que vai ser produtivo aqui, o que vai ser produtivo aqui dentro do meu objetivo. Sim, Que tipo de animal eu quero produzir, né? tem informação importante que, assim, com esse tipo de análise você consegue identificar animais que não são necessariamente os 5 melhores ou 10 melhores todos avaliados, mas que vão bem, que produzem progênies, que vão bem em todos os sistemas de produção. São os animais robustos, Uhum. né. Esse tipo de genética vale muito, né, do ponto de vista Hum, econômico. São touros que, com essa informação, pode alcançar todos os sistemas de produção, né, no Brasil, apesar de uma diversidade muito grande. Ele não é a cabeceira da cabeceira, mas ele produz progênie muito bem em qualquer sistema de produção. Esse tipo de análise, interação genótipo ambiente, permite identificar esses animais. Ele não é o líder de sumário, mas Ele é muito bom de colocá-lo. Uhum. ele produz uma média boa, que você falou, né? Exato, A média dele é boa, exato. você analisa a média da produção dele. Isso. Não tem nenhum extremo muito ruim, né? Que é o principal, você tem que ter a média de produção do touro. E assim, Henrique, falando dentro disso tudo, até puxei esse gancho aqui meio que sem querer. Em relação aos líderes de sumário, a gente acaba que vê, infelizmente, alguns fazendas, enfim, mas não quero entrar nesse detalhe na busca incessante para fazer o líder de sumário, de ter a pressão comercial da venda desse sêmen,
procurar acasalamentos que vão te gerar um índice mais alto para produzir esse índice de sumário e acaba que, infelizmente, de novo, quando você vai fazer o trabalho bem feito, como você falou, você coloca um técnico experiente ao seu lado para escolher um animal baseado na avaliação genética e na morfologia, acaba que os líderes de sumário geralmente não, não encaixam dentro desse biotipo ideal que o criador procura, né? Porque acaba que tem uma avaliação muito alta, mas deixa a desejar em pontos produtivos. Como é que a gente, de novo, é a pergunta de quem quer aprender, como é que a gente faz para reduzir isso? Como é que a gente faz para tentar unir? Pô, eu estou vendo ali com um índice maravilhoso, uma regra de DEP maravilhosa, mas eu não vejo morfologicamente isso. Como é que eu consigo aproximar esses mundos? Na verdade, assim, o nosso papel como ABCZ é orientar, né? Orientar o criador e como filosofia de trabalho da ABCZ, do PMGZ, é mostrar que é justamente isso, que existem algumas características que são importantes e que para as quais não existem TEPs calculados ainda. Então, assim, isso é muito simples. O fato do animal ter uma avaliação muito boa não pode eximi-lo de ser avaliado morfologicamente. Ele tem que ser avaliado morfologicamente. Por outro lado, também, um animal perfeito do ponto de vista morfológico não pode ser eximido de ser avaliado quantitativamente. É uma receita simples, não adianta forçar isso, né? Não adianta querer distorcer. A gente sabe qual é o caminho que dá certo. O técnico que está no campo sabe qual é o caminho que dá certo, né? Os mais de 100 técnicos da BCZ que atendem os criadores em todo o Brasil sabem qual é o caminho. Então não adianta o mercado querer distorcer isso. E o nosso papel como ABCZ é orientar os criadores, é passar essa mensagem para o mercado que é preciso tomar decisões com base em informações confiáveis, informações auditadas, como é o caso da BCZ, e ter um técnico experiente na análise qualitativa do rebanho, parte racial, parte morfológica de uma forma geral. Não ir em nenhum dos extremos, né? Resumindo a sua resposta, não optar pelos extremos, sempre buscar o equilíbrio, né? Na verdade, assim, se o animal for extremamente bem avaliado e ele atender do ponto de vista morfológico, Ótimo, ótimo, não há porquê. maravilha. Agora, assim, o que a gente vê na prática é que para se chegar muito rápido a um extremo quantitativo, tem se abdicado de características importantes. Isso aí é um erro, porque esse animal não serve, ponto. Não tem discussão. O Josaquian também, quando teve aqui, ele tocou nesse assunto, falou muito parecido com o que você está falando. Ele falou que quando você perde a padronização racial, ele deu uma explicação bem mais completa do que eu estou dando, mas que quando você perde a padronização racial, você começa a perder características daquele grupo, características inclusive genéticas. Ele deu Sim. toda uma explicação da importância de uma padronização racial, que não é só a orelhinha, o olho, Não. a beleza, não. É uma padronização genética realmente, né? Exato. Quando você seleciona características morfológicas raciais inclusas, aliadas a uma seleção de características produtivas, a tendência é que nas gerações seguintes os animais tenham aquele padrão e tenham associado àquele padrão características de interesse econômico. O resultado disso é você bater o olho no animal. Ah, esse animal é branco e tem orelha ponta de lança, raça Nelore. Ele está associado ao quê? Bezerro forte, reprodução precoce, ganho de peso, carcaça de qualidade. É uma associação imediata. E esses animais guardam genes em comum que são passados aos seus descendentes. Essa é a importância, né, da raça. Muito legal. Você tem falado muito da importância dos técnicos de campo, técnicos de campo. E eu tenho visto também que você tem rodado com o Ricardo Abreu, né, na rota do PMGZ, Sim, que o PMGZ, nós estamos falando dele, que é o nosso programa da casa, e através da rota do PMGZ eu visto que você tem visitado algumas fazendas, tem ido, vamos falar assim, nos currais mesmo, ver os animais. Qual a importância desse trabalho seu, do Ricardo Abreu, da equipe tá vendo o gado ali, sujando a bota de bosta de vaca?
No caso eu tô sujando o tênis, mas tá bom. Faz parte. E eu tenho gostado, eu gosto do campo, né? Eu morava em sítio, morava em zona rural e gosto muito. E o mais importante disso tudo, Manuel, Pedro, é que o programa é feito para o criador. O programa é feito para entregar informação que deve ser usada para tomar decisão. Se essa informação não serve para o campo, ela não serve para mais nada. Uhum. Então, o nosso cliente está lá. Eu preciso estar lá para saber o que ele precisa. Eu tenho que estar lá para ouvi-lo. Olha, Henrique, no programa está faltando essa informação. Eu não concordo com a avaliação dessa bezerrada aqui. Vem cá olhar. Olha, deveria ter um relatório assim ou assado. É um feedback. A gente precisa desse feedback no campo e nada melhor do que estar lá, né, na companhia do Ricardo, que tem rodado bastante com essa parte de fomento, e ele tem bastante conhecimento técnico também, e a gente consegue trocar ideia e interagir com os criadores e principalmente ouvir, mais ouvir do que falar. O que a gente precisa melhorar no PMGZ? O que está faltando? Por que você confia menos nessa informação? E aí a gente tem a oportunidade de explicar, né, como que se deve utilizar o programa, de onde vem aquela informação, e a gente entrega mais confiança para aquele criador. Ele passa a confiar mais no programa e nos ajudar a construir, a evoluir o PMGZ, que o programa é dele, né? A associação é do criador. A associação é de quem cria Zebu. E o programa de melhoramento genético de zebuínos também. Então, nada é mais justo e mais importante do que o dono do programa sugerir, né? Ouvi-lo. E para isso a gente precisa estar no campo, sujando o tênis ou a botina. Ouvir o cliente, né, Henrique? Ouvir o cliente, exato. Ouvir o Na cliente. verdade, ele é o dono, né? Verdade, verdade. É ele que. E ele que, inclusive, abastece vocês de informações, né? Exato, de Ele, tudo. ele E é aí o, ele abastece de informações e é ele que vai utilizá-las depois de processadas. por isso a importância de passar a informação da maneira correta também. Exato. Até o exato. criador ter essa noção de que a informação que eu passo para o PMGZ vai me influenciar diretamente. Porque se eu passar de uma forma errada, eu vou estar me prejudicando no final das contas, né? Claro, claro. E aí todo o processo perde. Todo o processo perde. É isso aí. Pedrão, Manuel, bom, outra aula. que conversa boa, muito, muito importante essas explicações, esses esclarecimentos que o Henrique fez aqui pra gente hoje. Agradecer sua presença, Henrique. Obrigado, obrigado. Eu acho não, tenho certeza, foi muito esclarecedor. Conseguimos falar de forma mais tranquila e deixar bem claro esses detalhes, mostrar que vocês estão à disposição para os criadores, enfim, estão querendo ouvir, estão querendo Claro. sempre evoluir, né? Porque esse é o objetivo. Melhoramento genético é sempre tentar evoluir. Agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade. Obrigado. Falar que a BCZ Jovem está à disposição, o Zebucast também. E é isso. Agradecer sua presença, né, Pedro? É isso. E, igual a gente falou no começo, mostrar que a genética não é um monte de 7 cabeças, né? A gente consegue conversar, igual a gente tenta Exato. sempre trazer um papo mais leve, Isso. trazer de uma forma, numa conversa, de um bate-papo aqui, você explicando pra gente como é que um pouco do seu mundo, que às vezes não é o mundo que a maioria das pessoas E às vezes tá até por a dentro. gente fez pergunta boba, mas é porque... Mas não existe pergunta boa, Manuel. E assim, tinha um professor lá em Viçosa que ele falava uma coisa muito interessante. Como que você avalia que você entende de um assunto, qualquer assunto? Né? Uhum. É quando você consegue explicá-lo para sua tia e ela vai entender. Aham. Se você falar de genética para sua tia, para sua avó, para sua mãe, ela entender, não sendo da área, né? Porque se tiver uma tia geneticista, não conta. E ela entender é um bom termômetro. Aham. Né? E é uma brincadeira, lógico. Mas a gente procura sempre, né? A informação hermética, ela precisa, esse hermetismo, ele precisa ser quebrado, né? Porque essa informação tem que chegar no campo, tem que chegar no criador. Porque se essa informação não for utilizada, ela não serve para mais nada. É isso. Ela tem que ser utilizada para tomar decisão e para o criador fazer melhoramento genético, né? Produzir cada vez animais mais lucrativos, que vão atender cada vez melhor os produtores de carne e leite. É isso aí. Essa é a função da casa. E Henrique, ó, faz as honras aí, Pedro. Entrega o nosso... Então, a hora que você brinde. estiver viajando com tênis, agora você complementa com o boné do da Zebucast. BC. Muito obrigado. É isso aí, Obrigado, pá. bonitão, da minha cor favorita. O Azul. azul.
Pronto, já vai para proteger do sol aí nas fazendas. Muito obrigado, agradecer a vocês, A né, gente que agradece. pelo convite, agradecer sempre a BCZ, né, pela oportunidade de estar trabalhando nessa casa há 11 anos, agradecer ao meu chefe, Josaquian, presidente Gabriel, toda a diretoria, e principalmente ao criador de Zebu, né, porque se não existisse criador de Zebu, não existia nada aqui. A gente tava na rua. Não, assim, a revolução que o Zebu trouxe para o Brasil em termos de produção de alimentos, né? O Brasil passou de Verdade. comprador de alimento a exportador de carne, de leite, e o criador de Zebu tem um papel muito importante nisso tudo, né? Essas famílias que trouxeram Zebu e que vêm mantendo, né, essa genética fantástica, adaptada ao nosso ambiente, é de uma importância muito grande, e todo agradecimento que a gente fizer para os criadores de Zebu é pouco. Verdade, verdade. O Zebu, você já comentou isso aqui várias vezes, né, Pedro? A história do Zebu, ela Tá. tem que ser muito mais valorizada do que ela é a nível nacional, porque esses desbravadores, os zebuzeiros que vieram lá de trás e até hoje, eles são totalmente ligados, né, Henrique, à transformação do Brasil, Sim, do num país. cenário nacional, de Eles produção de alimento, de influenci- geração de emprego, de muita coisa influenciaram relacionada. totalmente a economia, Isso. a cultura, a Não- sociedade, em todos Não os só do sentidos. Brasil, eu falo do sentidos. mundo, porque a segurança alimentar, isso aí está diretamente relacionado à segurança A alimentar. história claro. do Zebu é um capítulo à parte, é isso aí. Exato. Obrigado mais uma vez, Henrique. Estamos à disposição Então, sempre. Valeu. Obrigado a todos pela audiência. Como sempre, às 8 da noite vai esse bate-papo inteiro no nosso canal do YouTube, no canal do ZebuCast ou no canal da BCZ TV. E a gente também está no Spotify, pode baixar no Spotify para escutar. A gente está no Instagram, está em todas as redes sociais, toda quinta-feira à noite. Estamos aguardando vocês e obrigado pela audiência e paciência e até a próxima, né, Pedrão? Até semana que vem. É isso aí, obrigado por estar aqui com a gente, tá aqui com a gente sempre em todos os episódios. E semana que vem, tô eu e o Manuel aqui de novo para trazer mais um convidado e mais uma aula para vocês. Até mais, fiquem com Deus. Um abraço.